Pois é, ele já reiniciou, mas não é do jeito que você pensa. O que acontece? Eu tô aqui com o Acer Aspire 5, é aquele Acer que eu mostrei para vocês no unboxing. Ele tem aqui a sua Radeon Graphics, é um Ryzen 7 5700U com uma Vega 8 integrada nessa Ryzen 7, né? E ele reiniciou uma vez já comigo. Esse é o problema crônico desse notebook e é uma coisa que é importante deixar avisado para todo mundo que quiser comprar ele. E eu estava ciente antes dele chegar que ele tinha esse problema, ele podia reiniciar do nada. E eu não sei por que isso acontece exatamente. Porém, eu tenho algumas suspeitas. E sim, o meu reiniciou. Mas vamos contar essa história direito para vocês não caírem em qualquer coisa que falem aí, viu? Antes ainda de eu falar sobre qual é o grande problema do Acer Aspire 5, aí eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que vai ajudar bastante a gente, viu? Vamos lá, gente. Estamos aqui com o Acer Aspire 5. Já fazem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu tô com esse notebook. E o que acontece? O Aspire 5, ele é um notebook ótimo. Tô gostando muito dele, a experiência tem sido muito boa. Qual é o grande problema desse notebook? É esse tal de reinicio do nada. Comigo aconteceu uma vez, mas tem um motivo muito claro para isso. O meu notebook ele reiniciou mais ou menos no 2º dia de uso. E sim, ele reiniciou do nada, eu não coloquei ele para reiniciar, mas ele reiniciou por um motivo bem claro, que eu forcei muito ele. Muito mais do que devia. Eu estava com um programa de edição de vídeos aberto e o programa que eu usei era o DaVinci Resolve. Quem usa o DaVinci Resolve sabe que o programa é muito bom porque ele é gratuito, isso é muito bom. Porém, o DaVinci Resolve é um programa pesado. Se a gente for jogar em comparação o CapCut, o Sony Vegas, o Filmora, por exemplo, o DaVinci Resolve é muito mais pesado do que esses, mesmo na sua versão gratuita. Na sua versão Pro deve ser ainda mais pesado. Tanto que eu editava muito no CapCut, antes ali de usar o DaVinci. Antes ainda, muito antes, quando eu tinha um computadorzinho muito furreba, eu usava o DaVinci Resolve por ser gratuito e por ter muitas ferramentas. Porém, eu não conseguia fazer umas edições muito bem boladas naquela época, que era o que eu buscava. Hoje em dia, eu busco edições um pouco mais tranquilas. Então eu sei que usar o DaVinci Resolve é um bom programa para mim. Esse notebook vai conseguir tancar o DaVinci Resolve e eu não vou conseguir fazer aquilo que eu estou buscando de edição. Posso colocar um efeito aqui ou ali, alguma coisa muito diferente? Posso, mas não é o tipo de edição que eu estou buscando aqui para o canal. Pelo DaVinci ser um programa um pouco mais difícil de usar pela questão do peso, eu sabia que eu ia precisar de um notebook um pouco mais potente e isso foi até um dos motivadores para eu escolher o Acer Aspire 5. Porém, eu estava usando o DaVinci Resolve juntamente com outro monitor, então o DaVinci estava aberto em um outro monitor, enquanto eu estava usando também outras coisas aqui na tela principal do notebook. Nesse outro monitor que estava o DaVinci, tinha algumas partes de vídeo que eu já tinha colocado ali para editar. E aí, o abençoado aqui esqueceu de transformar essas mídias em proxy, então esses vídeos estavam pesados. Enquanto isso estava acontecendo, eu estava com o launcher da Epic Games aberto, baixando Fortnite e Sonic Mania que eu tenho na Epic. E enquanto isso acontecia, o meu navegador estava aberto numa aba do YouTube, numa aba do Spotify e também estava baixando o OBS para que eu conseguisse fazer gravações. Além do OBS, eu sabia também que eu ia precisar começar a pensar na thumb do vídeo que eu estava editando. Então eu deixei o Canva aberto. E eu estava usando o Opera GX e eu não tinha configurado o Opera GX ainda nesse momento. Então o que estava acontecendo? Tinha um launcher da Epic, que convenhamos, nem um pouquinho pesado, né? Junto com esse launcher da Epic, tinha também várias abas do navegador abertas e tinha um editor de vídeo aberto. Como se não bastasse tudo isso, eu lembrei no meio desse caminho que, opa, eu jogo Valorant, ou eu jogava Valorant no outro PC. Então, eu vou baixar o Valorant também. Depois que terminou de baixar o OBS, eu baixei o launcher do Valorant. Enquanto isso, eu tentava editar o vídeo sem estar na proxy. E aí, continuou com aquela aba aberta, as abas no Opera aberto, e daí eu abri o launcher do Valorant, que é o da Riot, né? Assim que eu abri, eu já coloquei para instalar, e eu coloquei no SSD. Lembrando, o SSD dessa versão que eu peguei tem 256 GB, então ele estava já morrendo, assim, de coisas para estar ali baixadas. Só o Fortnite e o Valorant já seriam muita coisa.
pro SSD, assim, né? Então é sempre bom a gente estar pensando em alguma forma de aumentar o armazenamento dele. Quando começou a instalar, a ventoinha dele já começou. Falei, meu Deus, esse notebook vai voar. Mas eu preciso ver até onde ele vai aguentar também. E aí, foi chegar ali nos 20% do cliente da Riot. Enquanto eu editava o vídeo, ele reiniciou. Foi muito rápido, o SSD dele é muito rápido, isso é uma coisa que eu digo de verdade, assim. É muito bom a questão do SSD. No meu outro computador, o SSD dele já estava ficando um pouco capenga. Também era igualzinho esse SSD aqui, só que com 512 GB. E aí acabou que ele demorava um pouco mais para abrir. Esse notebook é extremamente rápido para abrir as coisas, então ele reiniciou e ele já entrou de novo. E daí eu tive que abrir novamente os aplicativos, mas foi um momento onde eu vi pela primeira vez ele reiniciando dessa forma. E gente, claro que eu sabia o que estava acontecendo ali. Eu sabia que tinha muita coisa rolando ao mesmo tempo. E ele ia, em algum momento, fazer algo. O meu antigo computador normalmente dava tela azul, quando eu forçava muito ele, porque eu também usava uma placa integrada, e aí eu tinha ali meus 16 GB de RAM e meu SSD. Porém, quando eu estava tentando fazer lives com essa placa integrada e estava com um monte de coisa aberta, era comum, e pra galera que me assiste há muito tempo sabe que quando eu fazia lives, era comum que às vezes a live caía. Quando eu comprei a placa de vídeo, aí isso parou, porque eu consegui desafogar um pouco o processador. E com o notebook aqui aconteceu a mesma coisa, eu estava afogando o processador dele. João, um processador que tem 8x16, ele precisa aguentar. Sim, o processador realmente precisa aguentar, mas esse notebook em específico aqui, ele está rodando em single channel. Então ele tem apenas uma memória RAM de 8 GB, com uma possibilidade de upgrade de até 20 GB de RAM. João, mas até onde eu sei, esse notebook ele vem com duas memórias RAMs. Uma memória RAM, que já está ali nela, e daí a outra memória RAM que você pode tirar, e aí fica tranquilo para você fazer o Dual Channel. Eu também pensava dessa forma, só que eu abri esse notebook aqui e eu coloquei um HD nele. Eu sei que ia ser melhor eu ter colocado um SSD SATA nele, porém eu tinha um HD sobrando aqui. Eu não estava muito afim de gastar com SSD agora, né? Porque eu não tenho nenhum SATA aqui em casa. E aí eu coloquei um HD de mais ou menos 1 TB ali nele e deixei bem no compartimento dele. Gente, esse notebook é 1000 vezes mais fácil de abrir do que qualquer outro notebook que eu já abri, porque as entradas dele aqui, elas não são daquele parafuso mega fino. Uma chave Phillips comum consegue abrir já, né? E aí, eu abri ele, coloquei esse HD. Quando eu coloquei o HD, esses aplicativos todos, eu já coloquei mandando, eu tive que formatar o HD, né? E eu já fui mandando todos esses aplicativos, OBS, a Steam, a Epic, essas coisas todas para o HD. Os jogos, eu também coloquei a maioria no HD. Eu não tenho tantos jogos baixados aqui nesse notebook, e inclusive eu ainda não joguei nenhum jogo nesse notebook nessas 2 semanas. Não só porque eu não estava achando um tempo certinho para jogar, como também eu não estava muito afim agora. Eu estou bem produtivo com ele, né? Fazendo muito trabalho da faculdade, muitas coisas. Então ainda não testei o desempenho dele em jogos certinho. Mas eu jogo muito indie, gente. Então qualquer coisa roda, meu notebook antigo rodava, sabe? Então é realmente para eu conseguir, talvez, fazer uma live aqui ou ali, ou mais para produção mesmo, mas eu queria ter uma folga. E ele reiniciou por causa do excesso dele. Esse notebook, quando eu abri, eu vi que ele tinha apenas uma memória RAM que é soldada nele, e essa memória RAM ela tinha 8 GB. E o outro compartimento de memória RAM estava vazio. Isso eu achei estranho, porque eu falei, cara, devia estar aqui uma outra memória RAM na minha cabeça. Eu pensava que era dessa forma. Porém, eu entendi que, ele pode ter reiniciado porque ele tem 4 GB então eu estou forçando ele muito mais, aí eu vou ter que pedir devolução, porque é comum que ele venha com 8 GB de RAM, 4 soldados, 4 liberados para eu fazer o upgrade depois. Aí eu fechei o notebook, abri as configurações, já com medo, né, pensando, meu Deus, só vai ter 4 GB aqui, eu não conferi isso antes. E assim que eu abri as configurações, estava lá, 8 GB de RAM usados. Para ter certeza, também fui no gerenciador de tarefas e fui na questão onde a gente pode olhar todos ali, todas as coisas funcionando certinho. E nisso, aí eu vi e tive certeza que ele tinha 8 GB de RAM, porque dava para ver o tanto que ele usava de RAM. Também olhei no navegador para ver quanto ele estava liberado de RAM. Quando eu pedi o acesso do navegador para ele ter mais RAM, ele já lê a nossa memória RAM, já consegue definir certinho qual é. E aí, acabou que estava mostrando ali os 8 GB de RAM. Então isso me tranquiliza, porque fica até mais fácil depois para eu fazer o upgrade, porque já é uma memória só soldada de 8 GB e eu posso colocar outras memórias se eu quiser.
muito provavelmente vou comprar uma memória já de 16 GB, para daí deixar com 24 GB de RAM, e aí fica bem mais tranquilo de usar. Mas fica esse detalhe, tá? O meu ele veio só com uma. Em outros unboxings que eu vi desse notebook, eu vi mais de uma memória RAM colocada nele. Isso é uma coisa que eu admito, achei um pouco estranho. Mas não vou pedir devolução dele, ou troca dele, porque eu acredito que tem alguns modelos que possam vir assim dessa forma mesmo e não me incomoda. Para mim é bem tranquilo. Já tem os 8 GB ali, ótimo. João, você vai perder desempenho em edição de vídeo, em jogos, isso e aquilo, porque em Dual Channel é melhor. Eu sei, gente, isso eu tenho certeza. Eu sei que eu vou perder desempenho com isso. Mas, hoje, que nem eu acabei de falar pra vocês, eu não abri nenhum jogo ainda nele. Então eu não tô precisando de um desempenho absurdo. Eu tô precisando de algo que seja meu, que eu possa levar e que eu possa usar no momento que eu quiser. Diferente do que eu tinha antes. Deu pra entender agora por que ele resetou? Eu queria deixar isso claro aqui, né, porque eu vi que as pessoas mandaram já no comentário do outro vídeo que, olha, ele tem um problema crônico de resetar, e aí eu acabei por acatar com isso dessa forma mesmo, sabia desse problema crônico, e eu podia ter cancelado antes dele chegar, porque eu descobri do problema crônico depois que eu pedi. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu vou estar disposto a isso, ou eu vou fazer uma devolução dele antes, eu vou cancelar a compra, daí volta o saldo para mim, ou eu vou arriscar dessa forma mesmo e vou ver como é que funciona na prática. E eu acabei decidindo por ver como é que funciona na prática, e até agora eu não me arrependo, porque eu sei que eu que forcei ele demais. Novamente, digo que para quem quer jogar, esse notebook aqui vai tancar os seus jogos se os seus jogos forem mais leves. Mas eu acredito que esse problema de reinicio ele vai afetar muito mais gamers do que pessoas que vão usar esse notebook para produtividade. Porque realmente eu forcei muito a barra com ele no momento que ele reiniciou. Mas eu sei que se eu quiser apenas jogar alguma coisinha leve ali, ou fazer uma live de algo mais leve, assistindo, reagindo a alguma coisa, ou jogando alguma coisa que seja mais leve, eu posso, e aí eu vou atrás dos upgrades dele. E principalmente no meu caso, gente, que eu até gosto de jogar videogame, gosto muito, porém, as coisas que eu tenho no notebook, a maioria dos jogos que eu tenho na Steam, na Epic, são porque estão mais baratos, né? Mas eu sou muito mais de jogar alguma coisa no controle, tanto que eu tenho um Wii U e um Nintendo Switch por causa disso, porque eu quero jogar ali nos consoles, a experiência é diferente. Então, esse foi o problema que eu tive com o reinicio dele, mas eu não vou desistir desse notebook por causa disso. E eu sei que dessas 2 semanas ele reiniciou apenas essa vez, e eu já sabia que ele ia em algum momento reiniciar. E se ele não reiniciasse, ele ia dar uma tela azul. Disso eu tinha certeza absoluta, pelo tanto de coisa que eu tava fazendo. Mas no meio do processo de tudo isso que eu tava abrindo, eu falei, cara, eu tô forçando demais ele. Mas é melhor eu forçar mesmo, porque daí eu vejo se ele vai reiniciar ou se ele vai fazer alguma coisa. E realmente fez. A saída desse notebook é reiniciar. Fiquem cientes disso. E salvem seus projetos, tá? Caso vocês tenham um notebook ou vão querer ele, aí coloca ali um salvamento automático, algo do tipo, porque se a gente for abrindo coisa e exigindo muito dele, aí a gente pode acabar reiniciando. Mas eu tô ciente dessa informação e vou continuar com ele mesmo assim. Para você que não viu o unboxing desse notebook, em algum lugar da tela vai estar aparecendo para você ver o unboxing de como é que foi com esse notebook. Para você que tem vontade de comprar esse notebook, eu vou deixar o link na descrição da onde eu comprei, a loja muito boa, chegou super rápido e olha que eu moro na região norte do Brasil, então aqui normalmente as entregas demoram bastante, mas chegou muito rápido, foi menos de uma semana que ele chegou, paguei um valor que eu acho bem justo por o que o notebook tem e o que ele vai entregar. Então, se você quiser comprar e comprar pelo meu link, você também me ajuda, não vai ter custo adicional, você vai pagar a mesma coisa se for pelo meu link ou se não for pelo meu link, só que comprando pelo meu link, você vai poder estar me auxiliando aí a investir mais no canal e a investir mais tanto nesse sonho que eu tenho. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.